Circle of Inevitability, capítulo 983. Um vislumbre. Olhando para a porta do quarto 2303, Franca de repente se lembrou de tudo. Considerando que se o tiroteio de Zaratustra fosse bem-sucedido, o departamento de polícia inevitavelmente estaria envolvido na investigação. Independentemente de o departamento de polícia ter tido Beyonders anteriormente, agora que o próprio Zhou Mingrui havia ganhado habilidades Beyonder e o subconsciente do sonho reconheceu o nível sequência 7, eles, como representantes do lado oficial, certamente teriam ganhado aprimoramentos de poder místico. Portanto, Lumian e os outros já haviam pensado em maneiras de evitar investigações subsequentes. Partindo do fato de que os principais oficiais do Departamento de Polícia da Cidade dos Sonhos eram baseados nos falcões noturnos da Igreja da Noite Eterna, Lumian deduziu razoavelmente que seu método mais comumente usado e conveniente para encontrar pistas em público era arrastar suspeitos à força para um sonho e interrogá-los diretamente lá. Por essa razão, ele fez com que Anthony desse a Franca uma dica psicológica com antecedência, fazendo-a esquecer tudo relacionado ao incidente assim que bebesse o agente de cura. A dica psicológica correspondente só seria completamente retirada quando ela retornasse ao jardim de Shuang e visse o quarto alugado. Dessa forma, mesmo no sonho, a performance de Franca seria impecável. Se o seu próprio subconsciente não acreditava que ela havia atirado em Zaratustra, como ela poderia mostrar qualquer anormalidade no sonho? A performance que Luo Shan e Zhou Mingrui viram de Franca também veio de suas reações instintivas, não de atuação. Apenas sua tez foi realçada pelos efeitos negativos da arma inevitável, então foi completamente impecável. Ufa! Essa minha foto foi muito legal, calma, relaxada, natural, composta, é assim que um assassino deve ser. Franca, sentindo-se um pouco febril e confusa, orgulhosamente se elogiou em seu coração. A essa altura, Luo Shan já havia tocado a campainha e viu Jena abrir a porta. Ela estava prestes a perguntar em voz baixa: a morte de Zaratustra foi obra sua? Quando de repente notou um garotinho escrevendo furiosamente na mesa de jantar. Quem é? Luo Shan engoliu a pergunta que estava prestes a fazer. Franca soltou o apoio de Luo Shan, olhou para Ludwig e disse com passos vacilantes e um sorriso: meu afilhado. Teoricamente falando, é isso mesmo. Assim que Franca terminou de falar, ela já estava ofegante, parecendo que até mesmo falar era um grande esforço. Jena rapidamente a apoiou. Vendo isso, Luo Shan acenou com a mão e disse: fique boa logo. Você provavelmente não precisará fazer hora extra amanhã, pode descansar em casa. O grande cliente morreu, que horas extras haveria? De volta ao quarto 1502, Luo Shan pegou seu telefone e enviou uma mensagem do WeChat para Jena. Há algo errado com Luo Fu? Ela precisa ir ao hospital? Ela pretendia usar isso para iniciar a conversa e depois perguntar a Jena se a morte de Zaratustra estava relacionada a elas. Jena respondeu rapidamente: ela tomou um remédio para a febre, vamos observar um pouco antes de decidir. Ouvi dizer que houve um tiroteio no restaurante de Hot Pot onde você estava comendo? Em vez disso, ela perguntou sobre Zaratustra ter sido baleado. O que isso significa? Poderia realmente não ter sido elas? Luo Shan se perguntou, mais uma vez duvidando de suas próprias deduções. Ela contou brevemente a Jena o que aconteceu no restaurante de Hot Pot, observando para ver como ela reagiria. Jena enviou um emoji rosto temeroso. Não é de se espantar que Luo Fu tenha ficado doente. Ela sempre fica doente quando está assustada, mas também se recupera rápido. Ela ficará bem em alguns dias. Isso não faz sentido. Ela é uma Beyonder poderosa, de um futuro à beira do apocalipse,
ela deve ter visto inúmeras mortes. Como ela poderia ficar doente por ter se assustado com um único tiro? Assim como Lu Shan teve essa dúvida, ela de repente entendeu o que Jenna realmente quis dizer. Nós lhe contaremos a verdade sobre esse assunto em alguns dias. É porque este é o período crucial da investigação policial, e elas estão preocupadas que se eu souber quem é o verdadeiro assassino, eu possa deixar algo escapar ou ficar nervosa e ansiosa, e então ser interrogada pela polícia. Lu Shan assentiu em compreensão. Ela então se sentiu um pouco feliz. No passado, ela não teria sido capaz de captar tais dicas. Às vezes, quando outros zombavam dela, se não fosse óbvio o suficiente, ela nem perceberia. Mas agora, havia compreendido o significado oculto nas palavras. Ah, eu também cresci. Lu Shan recostou-se no sofá contente e começou a usar seu telefone. Logo, ela viu o anúncio da polícia solicitando informações importantes, parte das quais dizia: esta mulher está envolvida no caso. Esperamos que o público forneça pistas ativamente. Ao lado dessa parte do conteúdo havia uma foto. A mulher na foto era a que tinha saído da tela com Zaratustra. Lu Shan podia ver claramente que a foto veio do telefone de alguém na cena, em vez de câmeras de vigilância. Ela capturou as características requintadas e elegantes da mulher, seu olhar confuso, mas sedutor, e seu rosto manchado de sangue com bastante clareza, trazendo aquela beleza perigosa à vida. Olhando de novo, ela ainda é muito bonita, até um pouco mais bonita que Lu Fu e Jenna quando elas não estão se subestimando. Lu Shan refletiu enquanto rolava pelos comentários. Uma mulher tão linda, por que se tornar uma vilã? Não estou julgando apenas pela aparência dela, mas sinto que não há como ela matar alguém sem motivo, certo? Irmã, me dê uma chance. Todos os comentaristas deixam que sua moral siga seus apêndices? Ela não é mais bonita do que aquelas celebridades femininas de hoje em dia? Ela definitivamente poderia entrar no topo. Esta é a amante dos meus sonhos, com o rosto manchado de sangue, segurando uma arma, pressionando-a contra minha cabeça, forçando-me a desistir do meu verdadeiro coração. Então, quem exatamente foi morto? Lu Shan rolou a página com um sorriso por alguns minutos, então de repente se lembrou de algo. Ela havia esquecido de verificar os detalhes do quarto. Desde que Lu Fu e Jenna a lembraram de ter cuidado com o grupo de Zaratustra, que poderia atacá-la em segredo, toda vez que ela voltava para casa, ela usava sua habilidade Beyonder para examinar os detalhes de cada canto, para evitar ser assassinada ou emboscada. Lu Shan se levantou e caminhou até a pintura a óleo de um papagaio, estendendo a mão em sua direção. O papagaio colorido colocou o bico e a parte superior do corpo para fora da pintura a óleo e disse secamente: ninguém esteve aqui. Lu Shan acariciou as penas do papagaio, então se virou e foi até a janela. Ela olhou para fora, levantou a mão direita e beliscou a órbita do olho. Ela queria usar a habilidade de um repórter para observar e descobrir o mundo real. Isso não acontecia porque ela não confiava no papagaio, mas porque havia algumas intrusões que ele não conseguia detectar. No entanto, ela não ousou observar o mundo real por muito tempo. Toda vez que ela usava essa habilidade, ela sentia perigo e só ousava mantê-lo por cerca de 10 segundos. Isso só poderia ser usado para olhar os cantos que o papagaio não conseguia alcançar. No segundo seguinte, a luz e as sombras diante dos olhos de Lu Shan mudaram, e diferentes cenas da área ao redor se sobrepuseram de uma forma estranha, apresentando-se de uma maneira caótica e complexa. Lu Shan rapidamente viu as janelas de vidro conectando-se ao mundo escuro, viu as pinturas a óleo pressionadas contra as janelas de vidro, viu diferentes salas empilhadas como blocos de construção,
viu pessoas fazendo coisas diferentes em salas diferentes, mas misturadas umas com as outras, viu a fina névoa cinza permeando as bordas de todas essas cenas. O que exatamente é essa neblina? Luo Shan instintivamente franziu a testa. Toda vez que ela usava a habilidade de repórter para observar a realidade, via essa fina névoa cinza, mas nunca sabia o que ela simbolizava, o que ela representava ou de onde ela vinha. No momento em que Luo Shan percebeu que os movimentos de um homem em um dos quartos pareciam travar, o papagaio colorido bateu as asas em sua linha de visão. Então, ela viu Luo Fu deitada no sofá, se refrescando fisicamente com uma bolsa de gelo. Então, ela ouviu a voz fraca de Luo Fu. É isso que acontece depois de ser expulsa do sonho com uma identidade feminina. Expulso do sonho. Luo Shan ficou atordoada. A cena diante de seus olhos imediatamente se despedaçou. Ela instintivamente encerrou sua observação da realidade. Luo Shan estava parada perto da janela, sua expressão perplexa enquanto ela se lembrava do que tinha acabado de ouvir. Expulsa do sonho? Luo Fu quis dizer que isso é um sonho? A condição dela da última vez foi porque ela foi expulsa do sonho? O olhar de Luo Shan gradualmente ficou vago. Depois de alguns segundos, ela murmurou muito suavemente e fracamente: se isso é um sonho, então o que eu sou? Reticências. Tarde da noite, a porta do quarto onde Franca e Lumina dormiam se abriu silenciosamente, e uma figura saiu sem fazer barulho. Era Lumian de camisola, seus olhos como lagos das terras altas, confusa e irritada. Lumina caminhou pelas áreas mais escuras, alcançando furtivamente a porta e destrancando-a. Então, ela colocou a mão na maçaneta, tentando abrir a porta principal. Mas a maçaneta não se moveu. A fechadura está quebrada? Assim que Lumina mostrou uma expressão de surpresa, ela ouviu a voz de Jena atrás dela: onde você está indo? Lumina se virou rapidamente, olhando para Jena. Você não levou Lilu para a casa de Anruid? Voltamos mais tarde, mas vocês estavam todos dormindo. Achei que não deveria incomodá-los, então dormi aqui no sofá. Jena se levantou do sofá e perguntou curiosamente: vocês querem sair? É madrugada. Eu me sinto muito abafada, muito deprimida, quero sair para dar uma volta, explicou Lumina, mas a fechadura da porta está quebrada. Ela então riu de si mesma, zombando de si mesma: eu sou muito azarada? Ter azar é normal e inevitável, esse é o impacto negativo de usar o efeito habitante do círculo. Jena não explicou, mas balançou a cabeça e disse: o incidente do restaurante de Hot Pot ainda não acabou, e seu corpo não se recuperou totalmente. Se você sair para caminhar agora e alguém te vir, será muito problemático. Tudo bem, Lumina franziu os lábios e disse: sinto que sempre há uma voz, um impulso no meu coração me dizendo para sair. Uma voz? Jena franziu a testa, tornando-se mais vigilante. Ir para onde? Lumina não escondeu. Por um lado, quero ir ao terraço, sentir o vento, ver se há estrelas e me distrair um pouco. Por outro lado, quero ir a um certo lugar, esse lugar está me chamando. Qual lugar? Jena perguntou. Lumina tentou muito se lembrar. Eu acho que é. Eu acho que. Ela parou por um momento, finalmente se lembrando. Hospital Mushu. Hospital Mushu. As pupilas de Jena dilataram-se ligeiramente. De repente, ela se lembrou de que Lumian, isto é, Lumina, realmente tinha a linhagem de Omibela, o filho de Deus, a grande mãe. Isso não era um estratagema para enganar Green e os outros. Nota: 1. Nome feminino de Lumian. Ponto.